Olá, sou Daniel da Costa do Mopang, Movimento Popular Antimídia Golpista. Neste vídeo da nossa série, pretendemos responder a seguinte pergunta: como a mídia golpista brasileira consegue transformar a comunicação, que é um direito humano fundamental, em uma mera mercadoria? Sabemos a partir do vídeo anterior, vídeo 2, que a comunicação racional é uma atividade intrinsecamente humana. Neste mesmo vídeo 2, temos o exemplo do diálogo como o tipo de comunicação racional que caracteriza a vida democrática em toda a nação civilizada. Todavia, ali falamos sobre a estrutura dialógica tomando o exemplo de um diálogo racional entre pessoas individuais, tal como conhecemos. Todavia, também, o diálogo racional, visando a audição e compreensão do interlocutor, não é um evento que acontece somente entre pessoas individuais. Como uma atividade que atravessa toda a existência humana, o diálogo racional, que implica escuta para a compreensão, se apresenta na humanidade em todas as esferas da vida civilizada. O que são as ciências históricas? Por exemplo, a paleontologia, a etnologia, a egiptologia, a arqueologia, a própria historiografia, senão um diálogo entre pessoas do nosso tempo com as pessoas do passado? O que são a história das teorias científicas, senão o diálogo dos cientistas de hoje com os de ontem? Com os de hoje, a partir desse diálogo, tentando levantar problemas semelhantes em um determinado campo de pesquisa científica, a fim de encontrar respostas e saídas, e mesmo novas nuances que os antigos não perceberam? O que é nossa leitura dos grandes clássicos do pensamento e da literatura universal, senão um grande diálogo entre nós e esses autores clássicos, que registraram por escrito suas problematizações, suas saídas para a vida, e que nos interessa a nós, pessoas do século XXI. Enfim, a comunicação é um dado fundamental da existência humana e faz parte da própria definição do ser humano como um ser que dialoga. Mais do que isso, por ser um fator elementar na construção da vida civilizada, a comunicação não pode ser então reduzida a uma mera mercadoria. Como veremos, a comunicação no âmbito da existência humana é um direito fundamental. No vídeo 2, então, o vídeo anterior, demonstramos que interessa à mídia golpista tratar seus leitores, ouvintes e telespectadores como animais e não como pessoas racionais, portadoras de dignidade humana. Esclarecemos que, ao fazer isso, a mídia golpista brasileira espera respostas imediatas e previsíveis às suas afirmações, ao seu modo de apresentar o mundo social e político. Não respostas dialogadas, ponderadas e racionais. Quando dizemos mídia golpista brasileira, nos referimos em especial às quadrilhas Marinho das organizações Globo, a Civita da Veja, a Frias da Folha de São Paulo, a Mesquita do jornal O Estado de São Paulo, a Saad da Band, a Bravanel do SBT, a Macedo da Record, a trupe rabugenta dos jornalistas da Rádio Jovem Pan, etc. Assim, principalmente sobre a vida política e os políticos, a mídia golpista brasileira espera sempre uma visão negativa, demonizada e de desclassificação. E isso por parte dos indivíduos que dão ouvidos e aceitam sua versão adulterada da realidade como sendo uma verdade incontestável e até mesmo divina. Nesse vídeo 1, no nosso vídeo 1, deixamos claro por que interessa a mídia golpista brasileira demonizar todos os dias a vida política e os políticos que não compactuam com suas traições. Ou seja, para fazer com que as pessoas odeiem a política e não se interessem em fazer política, deixando o Estado nas mãos de uma minoria endinheirada para mantê-lo como seu balcão particular de negócios da coisa pública, do bem comum. Como se o bem comum fosse propriedade privada dessa minoria endinheirada. Este vídeo 3, esse atual, pressupõe então a compreensão dos dois vídeos anteriores, pois neste interessa-nos entender como a mídia golpista brasileira consegue transformar a comunicação, que é um direito humano fundamental, como vimos, em mercadoria. E a resposta segue no seguinte sentido: ao conseguir obter sempre respostas condicionadas e esperadas de seus leitores, ouvintes e telespectadores, a mídia golpista brasileira conseguiu impor uma uniformização da opinião pública brasileira sobre temas importantes da vida nacional. Isso se dá como resultado de uma construção histórica que, ao longo do tempo, a dominação das famílias feudos midiáticas golpistas, que citamos, conseguiu impor sobre a sociedade brasileira. Assim, essas famílias feudos midiáticas buscam hoje colher os frutos que plantaram, e para isso,
elas sempre contam, em suas transmissões e veiculações de notícias, estarem tratando com imbecis e animais irracionais. Essas famílias feudos traidoras apostam em suas programações e em seu jornalismo que seus leitores, ouvintes e telespectadores são meras caixas passivas de recepção, meros imbecis que, bestializados, darão sempre uma resposta desejada, condicionada, uma resposta esperada. O primeiro resultado desta uniformização da opinião pública majoritária, a mídia golpista conseguiu manter uma posição ativa de dominação até se impor definitivamente aos cidadãos e cidadãs brasileiras como uma espécie de fonte sagrada de toda a verdade que deve ser aceita sem questionamento. Já para o segundo resultado, o de sua coleta dos frutos plantados, a mídia golpista brasileira consegue se manter hoje com uma postura mais passiva, mais de espera. Com seu poder consolidado, a mídia golpista brasileira, de maneira arrogante, espera apenas um tipo de resposta certa às suas mentiras. Eis que a mídia golpista, como dissemos no segundo vídeo, criou as condições propícias para obter da população brasileira, hoje em dia, uma resposta condicionada, uma resposta sempre esperada. A questão importante a ser compreendida nesse ponto é que a mídia golpista deixou hoje de precisar manter uma postura ativa de convencimento da opinião pública, como fez no seu passado, quando esteve sempre mais próximo às franjas do poder político da época, em busca de conseguir as regalias e concessões que possui e das quais se vale hoje em dia para se impor. Sim, a mídia golpista usufrui de um mito que ela criou sobre si mesma e que é aceito naturalmente pelos indivíduos. Trata-se do mito de sua neutralidade. Em outras palavras, a mídia golpista brasileira conseguiu criar uma ilusão na mente dos indivíduos e colhe os frutos dessa ilusão hoje em dia. A ilusão de que ela é apenas uma empresa comercial que lucra com a venda inofensiva de seus espaços publicitários e que, em troca, apresenta um noticiário neutro e imparcial, sem nenhum interesse, como também diversão e entretenimento gratuitos, inofensivos para as pessoas e suas famílias. Ora, isso é uma mentira, é uma ilusão. Como ficou demonstrado nos dois vídeos anteriores, a mídia golpista brasileira tem interesses em um projeto político próprio que não são nem os interesses e nem o projeto político da sociedade brasileira. Esse assunto nós esclareceremos no próximo vídeo 4, quando demonstraremos que a mídia golpista brasileira é um partido político em constante luta pelo poder. Nessa oportunidade, falaremos sobre sua parte ativa. Agora, nos interessa mais entender como ela pode colher seus frutos de maneira mais passiva. Agora, nos interessa saber por que meio ela consegue transformar a comunicação humana, que é um direito fundamental, como vimos, em uma mercadoria. E a resposta é clara. Ao criar um público cativo, um público crente no mito de sua neutralidade, este público lhe dará sempre respostas esperadas sobre certas dimensões da realidade que interessa às famílias feudos midiáticas manter sob controle. Dentre as respostas condicionadas e esperadas pela mídia golpista a essas dimensões da realidade social, as mais importantes se relacionarão, sem dúvida, à vida política nacional. Como sabemos, em relação à vida política do país, a mídia golpista espera a demonização, o desgosto da população e sua falta de vontade em participar desta vida política. Mas também, nos outros campos da vida social, sobre os campos variados de temas tais como moda, sexualidade, violência, crime, religião, educação, cultura, alimentação, etc., a mídia golpista esperará respostas também condicionadas, porque também baseadas na crença no mito de sua neutralidade. Pois essas respostas fornecerão os dados estatísticos, dados quantificáveis, ou seja, numéricos, pelos quais a mídia golpista conseguirá segmentar a sociedade, criando os chamados nichos de mercado, um passo importante para ela na transformação da comunicação humana em mera mercadoria. Ao conseguir manter-se acima de qualquer suspeita, por causa da crença social no mito de sua neutralidade, a mídia golpista brasileira conseguiu criar um instrumento de quantificação da opinião pública sobre qualquer assunto ou tema em debate. E isso de tal forma que é a própria mídia golpista quem dita o modo pelo qual a sociedade deve se comportar em relação a esses temas, cujo conteúdo é previamente moldado e adequado conforme os interesses comerciais das próprias famílias feudos midiáticas golpistas. É claro que o poder da mídia golpista sobre a sociedade
não é e nunca será total. O Mopang e outros movimentos sociais de crítica à mídia golpista, o jornalismo alternativo progressista, os diversos atos de resistência pelo Brasil afora que conhecemos, estão aí para provar que o poder da mídia não é total. No entanto, a vontade da mídia golpista brasileira, encabeçada pela quadrilha marinho da Rede Globo, é, desde sua origem, chegar a um poder de dominação total sobre a opinião pública. Este é o seu sonho totalitário, e é daí que a mídia golpista não pode ser tratada apenas como uma empresa neutra. Não pode ser entendida como uma simples empresa comercial no ramo das comunicações que visa apenas o lucro. Isso é um mito. Mas, em uma democracia liberal, como a do Brasil, elitista e excludente, o que importa do ponto de vista dessa democracia formal mesmo, é sempre atingir a dita maioria, pois a legitimidade para o exercício do poder, numa democracia liberal como a nossa, está sempre ligada à aprovação pontual, ou seja, ao momento exato do resultado do processo de eleição pelo voto. Depois disso, segue-se a farsa, com a ausência do povo na vida política por causa da diária demonização mantida pela mídia golpista brasileira. Foi assim que a mídia golpista conseguiu interferir, e ainda consegue, nos rumos políticos da sociedade brasileira, muitas vezes de maneira determinante, como no caso do seu apoio ao golpe militar de 1964, que se deu por parte da Rede Globo, da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, Abril Cultural, etc. Ou mesmo por sua presença em intensivo apoio ao golpe, agora há pouco, de 2016, que destituiu uma presidenta eleita democraticamente por 54 milhões de votos e que não cometeu crime algum, Dilma Rousseff. Como dissemos, a mídia golpista colhe sempre dos frutos do seu mito da neutralidade, um mito implantado na cabeça da maioria das pessoas, e o que faz com que ela, a mídia, possa sempre contar com uma resposta premeditada por parte da população. Uma resposta que sempre converge aos interesses desta mesma mídia golpista. Assim, não somente na esfera da dominação da opinião pública sobre a política, a mídia golpista mantém também o mesmo empenho de uniformização e quantificação da opinião dos chamados nichos de mercado. Ora, no mercado não lidamos com valores espirituais ou culturais ou direitos enquanto tais, como o valor e o direito à comunicação, por exemplo, mas com mercadorias. No mercado nós lidamos com mercadorias. E o que é uma mercadoria? Algo capaz de ser quantificado e avaliado em termos de valor financeiro. Para isso, a mídia golpista cria a fragmentação social que lhe possibilita o ambiente para transformar todos os temas da vida social em mercadorias quantificáveis. Para isso também, a mídia golpista reforça a ideologia do individualismo liberal, que é uma espécie de metafísica da solidão e do isolamento implantada desde o século XVI sob o tipo falso de vida social e comunitária que a burguesia ocidental criou e concede que exista. Esta metafísica da solidão e do isolamento alcança também os grupos sociais, através de falsos conflitos incentivados diariamente pela mídia golpista. Grupos e minorias isoladas se mantêm apenas no nível de reivindicações isoladas. A demonização diária da vida política pela mídia golpista consegue fazer com que esses grupos não consigam integrar-se, integrar suas reivindicações e lutas em um nível sociopolítico mais amplo com outros grupos, enquanto partes de uma disputa política maior. Estes grupos isolados, não obstante o empenho por chegar a uma integração sempre maior, têm dificuldades de chegar ao nível do problema político por excelência e que unificaria o sentido de suas lutas. Esse é o nível da consciência da luta de classes. Assim, desvinculados dessa questão mais ampla e fundamental da luta de classes, a mídia consente que se mantenha em seus programas infantis, para adolescentes, para adultos, para mulheres, para idosos, etc., as questões da educação, da sexualidade, da violência, do trabalho, da saúde, do gênero, sempre como problemas separados, problemas distintos, fragmentados e sem unidade de causa, sem unidade de sentido e de propósito. Ou seja, como meros problemas isolados, não relacionados à luta de classes. Com isso, a mídia golpista consegue criar os nichos de mercado através de instrumentos e ferramentas de quantificação social, o que lhe possibilita tratar essas reivindicações
particularizadas também como mercadorias quantificáveis e com preço no mercado. Um ferramental de estatística mostrará as tendências, a preferência e o gosto de tal ou qual segmento social. Com isso, a mídia golpista estabelece dados numéricos sobre essas preferências e tendências com base nestas estatísticas, das quais ela se utiliza para vender essas informações como dados sobre a tendência de um público domesticado e adestrado a responder, com certa frequência esperada e sempre da mesma forma, a determinados estímulos que esta mídia golpista cria. Eis os frutos que a mídia golpista consegue colher no mercado de venda de produtos aos seus clientes anunciantes, que, por sua vez, poderão tratar como consumidores os que já não poderão ser tratados como pessoas racionais, com dignidade e direitos. Assim, após reduzir as pessoas à sua animalidade, com comportamentos condicionados, a mídia golpista se aproveita da previsão comportamental a partir dos reflexos condicionados e cria as segmentações de mercado, desaparecendo então a noção de pessoa racional portadora de dignidade e não podendo chamar seus indivíduos, seres passivos e condicionados, como vemos, de animais de rebanho, por motivos de retórica moralista liberal, pseudo-humanitária, a mídia golpista e seus clientes que comprarão os espaços de venda de suas mercadorias para esse público domesticado, chamarão esses indivíduos sem face de consumidores. Assim, a criança será tomada ao mesmo tempo como mercadoria e consumidor. Como mercadoria, a criança é mero dado estatístico, passível de ser vendida, longe das exigências concretas e reais impostas pela condição infantil que a ciência atual, psicológica e pedagógica tem descoberto. O mesmo se dará com o público adolescente, tomado também ao mesmo tempo como mercadoria e consumidor, dado estatístico. O mesmo com o público adulto, mulheres, homens, LGBT, idosos, negros, índios, por aí vai. Ou até mesmo como um passo até maior na fragmentação, o que a mídia golpista chama de eufemisticamente de segmentação de mercado, por exemplo, com o grupo dos torcedores de futebol, ou o grupo dos religiosos, e por aí vai. Tudo se torna fragmentado e passível de quantificação matemática, exatamente como se faz com as mercadorias. Assim, com a bestialização e brutal isolamento social dos indivíduos, tomados ao mesmo tempo como mercadoria e consumidor, em seguida a transformação desses indivíduos isolados em dados estatísticos matemáticos dentro de determinado segmento social, a mídia golpista não terá nenhuma dificuldade em contar e aceitar como natural o apoio social majoritário em definir também a comunicação, que como vimos é uma dimensão fundamental da própria condição humana, como uma mercadoria, entre outras. Para colher os frutos dessa animalização dos indivíduos e sua transformação, ao mesmo tempo, em mera mercadoria e consumidor, a mídia golpista brasileira se empenhará em esforço diário pela manutenção de uma sociedade de animais isolados e em disputa, como mercadorias vivas, enquanto indivíduos e enquanto animais gregários, nos diversos grupos de reivindicações permitidos dentro do esquema social da ideologia liberal burguesa dominante. Assim, tudo é feito para que não se chegue à consciência do problema fundamental da luta de classes, que daria a essas disputas uma autêntica e reunião unidade de propósito político, que levaria essas disputas ao nível de problema político, já que a política é demonizada diariamente. Portanto, por uma disputa pelo consumo dos símbolos artificiais de status criada pela mídia golpista brasileira, símbolos que prometem pertença e enraizamento social, uma falsa promessa de unidade, esses símbolos artificiais darão a ilusão aos indivíduos isolados que os compram, indivíduos fragmentados, de terem alcançado, através desses símbolos, uma integração social, mas que é falsa. Eis porque um trabalhador que depende do seu salário, ou um comerciante e pequeno e médio empresário, dependentes do salário de outros, chegam até mesmo a assumir o discurso e a ideologia de uma minoria endinheirada, que justamente os oprime e milita contra eles,
né, assumem o discurso dessa minoria como seu próprio discurso. Essa atração à vida social integrada por parte das pessoas é inevitável. Como vimos, a vida política é essencialmente humana e nela é nossa própria definição como humanos que entra em jogo. E a mídia golpista brasileira sabe muito bem disso e se aproveita da fragmentação social que ela mesma cria para vender o sonho de uma vida integrada e enraizada aos seus indivíduos que permanecerão, não obstante, isolados, sempre isolados. E isso na base do conta-gotas diário por meio da difusão dos seus falsos símbolos de unidade. É que nas sociedades liberais capitalistas, as reivindicações permanecem isoladas e não alcançam qualquer enraizamento real e maior integração de um ponto de vista social e político mais amplo. A mídia golpista consegue colher este fruto graças ao fato de que, no Brasil, qualquer ensejo por vida política autêntica se encontra sempre previamente demonizado para que a população não chegue ao nível da colocação do problema político fundamental, o que possibilitaria um primeiro passo na construção de uma verdadeira unidade de sentido e de propósito nacionais. E essa questão é a questão da consciência da luta de classes. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Obrigado.